E, gente, eu sou a Jamile. E, bem, hoje eu queria falar um pouco sobre a caminhada cristã. Bom, a caminhada cristã, ela não é só ir lá na frente de uma igreja e falar assim: Jesus, eu te aceito. E pode ser, com certeza, muito válido, pode começar assim. Comigo não começou. Bom, desde que eu me entendo por gente, né? Eu nasci numa cristã, e assim como muita gente, eu desviei. Mas na verdade, como eu falei no meu outro vídeo, eu nunca estive verdadeiramente, sabe? E ao longo desse processo, eu fui ministrada pelo Espírito Santo, ele foi tocando no meu coração sobre perdão. E com 22 anos, eu realmente aceitei Jesus verdadeiramente no meu coração, que eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida, que eu não consigo nem explicar. Eu só senti, sabe? E o que acontece? Quando a gente começa, a gente sente uma empolgação, uma emoção de continuar. Eu acho interessante os vídeos do pastor Diego Menin, que ele fala que a emoção, a empolgação passa. E aí, quem é você de verdade quando a empolgação passa? E de fato, a empolgação passa, a emoção passa. E aí, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de empolgação. Ai, começou o ano, eu vou ler a Bíblia toda, sei lá, em um ano, em 6 meses. E, nossa, eu já fiz isso muito. Vou orar 1 hora por dia. E quando você não consegue, você tem um sentimento de frustração tão grande que dá vontade de parar tudo. Quantas vezes eu já me senti assim? E então, hoje eu adquiri isso pra minha vida, um dia de cada vez. Mas não pense em você que foi assim, do dia pra noite, não. Muitas vezes, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente sente uma frustração tão grande e uma vontade de desistir. Porque acho que se a gente pensa que a nossa caminhada tá linear, talvez tenha algum problema. E eu tô falando que a gente vai viver de luta, de deserto. Mas quando a gente aceita Jesus verdadeiramente, coisas vão mudando. A gente tem que se parecer com ele, a gente tem que amar, a gente tem que ter mais paciência. E eu sei que isso não é fácil, e é um processo. E é um processo que vai te causar um desconforto muito grande. Então, se você tá do jeito que estava, tem alguma coisa errada. E eu não tô falando assim, ai, tipo, sabe, julgando ninguém, não. Mas eu entendo que é um passo de cada vez, mas tem que trazer algum desconforto pra gente, pra que haja mudança na nossa vida, sabe? E diante disso, muitas vezes eu tive vontade de falar, não, realmente isso não é pra mim, eu não consigo. Eu não consigo perdoar, eu não consigo ter paciência, eu não consigo amar certas pessoas. E dá vontade da gente chutar o balde e desistir. Mas aí vem o Espírito Santo, calma, um dia de cada vez. E uma das coisas eu sempre pedi ajuda. Como eu falei no outro vídeo, perdoar certas pessoas foi muito difícil. Mas eu pedi, Jesus, eu não consigo só. Então me ajuda. E algumas coisas também. Eu era uma pessoa extremamente impaciente. E hoje em dia eu sou bem mais calma do que eu costumava ser. Tô no caminho de mudar, de me tornar melhor ainda. Sempre para Jesus, é claro. E na nossa caminhada, às vezes a gente caminha, às vezes a gente corre, às vezes a gente tá parado, às vezes a gente volta. Mas que ainda que a gente dê pequenos passos, que a gente seja, a gente, na verdade, que a gente possa seguir, ainda que devagar. Eu tô lendo o livro do Peregrino e ele tem me ajudado muito a entender certas coisas. Tem momentos que a gente se sente extremamente desanimada, que é um fardo nas nossas costas, que desde que a gente se tornou cristão parece que as coisas pioraram muito. E talvez sim as coisas tenham piorado, assim, aos olhos humanos, mas não há outro lugar que a gente encontre paz ou amor além de Jesus. Então, vale a pena, sabe? Por mais difícil que esteja, vale muito a pena. Então, mesmo que a gente esteja num processo difícil, vamos viver um dia de cada vez, um momento de cada vez. A gente aqui em casa tem sempre prezado nisso, sabe? Quando a gente acorda, a gente tem
A gente tem feito esse costume aqui em casa, eu e minha mãe, que é começar o dia falando algumas frases, tipo, eu sou grato pelo dia, eu escolho ser grato hoje, eu escolho ser uma pessoa amável, ser uma pessoa bondosa, gentil. E pode parecer bobagem, mas externar isso. Muitas vezes a gente já amanhece assim na correria, não consegue, assim, sabe, externar coisas boas ou simplesmente uma pessoa te faz algo e te desagrada e já começa a desandar todo o teu dia. Ai, parece clichê, mas você tá, parece coach falando sobre. Mas a gente tem que manter a mente positiva, falar sobre coisas positivas, que isso vai atrair coisas boas para nossa vida. Me cercar de energias positivas, porque isso não é só sobre, assim, sabe, esses vídeos de autoajuda, mas sobre Jesus. Jesus foi o maior exemplo de gratidão, agradecendo no pior momento da vida dele, de amor ao próximo, sabe? De bondade. Já pensou você amar as pessoas que estão literalmente te matando? Então, por mais que às vezes esteja muito difícil e a gente queira largar tudo, vamos ter calma, respirar, chorar o quanto for preciso. Eu mesma sou uma pessoa extremamente chorona, mas assim, chorar de alegria, ainda que a gente chore de tristeza, a tristeza vai passar, todas as emoções vão passar. E aquele momento que às vezes a gente acha que vai durar para sempre, amigos se afastando, ou enfim, às vezes só é Deus, sabe, tirando da nossa vida as pessoas que não eram para estar. E que Ele seja o centro da nossa vida. Porque todas as coisas se alinham quando Ele está no centro. E é isso. Quero sempre encorajar vocês que me assistem, obrigada, inclusive, a ter um momento devocional com Deus muito sincero. Eu jamais quero desrespeitar a divindade de Jesus. Mas eu sempre falo, eu converso com Jesus como se ele fosse meu amigo, como se fosse não. Eu tenho ele como melhor amigo. Graças a Deus aqui na Terra, Deus já me trouxe esse paz de espírito que a minha melhor amiga é minha mãe. E hoje em dia eu também sou bem amiga do meu pai. E é maravilhoso quando a gente é amiga dos nossos pais. Mas eu converso com Jesus como eu tô conversando com o melhor amigo. Não, a gente tem que admitir pra gente querer mudar. Então, muitas vezes eu já cheguei pra Jesus e tive conversas que, assim, foram como se fosse uma espada na minha alma. Falar sobre ter inveja de alguém, que às vezes a gente tem. Você não pode mentir pra si mesmo e nem pra Jesus, e por mais difícil que seja, às vezes falar é a melhor escolha, porque ele vai te trazer a solução. Ele vai te ajudar a superar esses sentimentos ruins. Sobre perdão. Eu não queria perdoar. Eu realmente não queria, porque era como se eu me prendesse naquilo e de alguma forma fosse ter uma vingança e eu desejava o mal, mas aquilo estava me aprisionando. E eu falei, Jesus, eu não consigo, me ajuda. E ter esse momento com Deus muito sincero é a melhor coisa, aceitar. E a gente se sente muito bem. Então eu entendo que muitas pessoas não querem, não aceitam Jesus por conta, talvez, de experiências ruins que já tiveram, por exemplo, em igrejas. Por isso que eu encorajo, eu falo sempre para quem eu tô conversando, senta no teu quarto. Não precisa ser ajoelhado, senta lá e pega, se você tem uma Bíblia ou não, só chega e fala, Jesus, eu quero conversar. Não precisa nem falar, pode ser em pensamento que ele vai te ouvir, entendeu? E é isso, ter um momento sincero, que as coisas assim, com o tempo, vão se resolvendo, por mais que sejam gradativamente. E que a gente possa ser cristãos que encorajem as pessoas a encontrarem, a conhecerem Jesus verdadeiramente. Porque Jesus, ele, sabe, tá para todos nós. E olhar para alguém por conta da roupa dela, ou do jeito que ela fala, não é isso que Jesus espera da gente. Ele espera que a gente ame, que a gente abrace, que a gente acolha. E eu sei que a caminhada cristã não é fácil, mas nós vamos conseguir. E é isso. Que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana. E obrigada por me assistir. Quem puder compartilhar. Eu sempre tento falar, sabe, sobre as coisas que eu tô sentindo, que eu tô vivendo.
e nas coisas que eu acredito. Então, que Jesus nos abençoe, que Ele sempre esteja com a gente, sempre, mesmo nos dias mais difíceis, aí eu sei que Ele está. E é isso, fiquem com Deus.